Fala aí pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais uma review de Andor, ou então Endor, né? Dessa vez o terceiro episódio, Reckoning, Acerto de Contas. E sim, como eu falei nas reviews anteriores, eram títulos provisórios, ou seja, Endor, né? Lançou os 3 primeiros episódios da série, nomeados apenas de episódio 1, 2 e 3, mas eles receberam os títulos oficiais mesmo, que eu vou ler pra vocês. Eu já mudei o título das reviews da parte 1 e da parte 2, né? O primeiro episódio se chama Caça, se referindo ao passado do Cassian, né? E o segundo episódio se chama That Would Be Me. Esse seria eu, se referindo a quem contou, né, ao pessoal de Primor sobre Kenari. E foi uma fala do próprio Cassian. Já esse terceiro episódio se chama Reckoning, Acerto de Contas. Inclusive tem um episódio da primeira temporada de Mandalorian, salvo engano é o episódio 7, que se chama The Reckoning, o Acerto de Contas, né? Mas enfim, tem review aqui no canal de todas as séries de Star Wars. Eu ainda vou fazer de Rebels, mas enfim. O episódio se inicia lá em Kenari, né, em 20 BBY, com o Caça. Ele decidiu entrar na nave separatista, né, e começa a investigá-la e tal. E aí ele vê o próprio reflexo, e tipo, é provavelmente a primeira vez que ele vê, né? E aí ele, descontrolado, com raiva, começa a bater, quebrar, né, os vidros e tal, pra acertar o reflexo com a zarabatana dele. Enquanto isso, corta para o presente, né, em 5 BBY, lá em Ferrex. E a gente vê o Cassian andando num centro de desmontagem de nave, né? Ele encontra com o Bressel lá. E ele fala que ele vai ganhar um dinheiro, né? Vai receber. E aí ele vai deixar o dinheiro com a Marva. E aí ela vai pagar o Bressel que o Cassian deve pra ele e tal. E ele pede pra o Bressel avisar a Marva pra deixar o aquecedor ligado e tal, porque ela precisa. E aí, beleza, né? Corta para o terminal de Ferrex, onde a gente tem o Luthen e o Willy, né? Saindo lá do transporte, eles se despedem. E o Luthen encontra a Bix, né? Pergunta e tal onde está o contato dela, porque ela fala, né, que as coisas meio que teve uma mudança de planos por causa lá do comunicado da Primor, que estão procurando o Cassian e tal. E aí ela diz, né, que ele está no lote leste, no edifício 9. O Luthen pergunta se a Bix confia no Cassian e ela só fala que ele vai estar lá. E aí os dois se separam, né? Enquanto isso, o Cyril e o Mosk, né, junto com as equipes lá da Primor, estão a caminho de Ferrex, né? E aí corta pro passado, né, flashbacks, onde a gente vê a Marva, o B2, né, o B, e o marido da Marva, o Clem. Eles estão em Ferrex e eles estão dentro da nave, né, procurando células de combustível. E aí eles escutam algum barulho, né, e é o pequeno caça. E eles ficam olhando meio assim e tal, e eles estão preocupados porque uma nave da República acabou de entrar na atmosfera, né, pra ver se tem algum separatista, porque lembrem, era durante o período das Guerras Clônicas, né, então... E aí a Marvel fica querendo levar o caça com eles, porque, tipo, vai que a República acabe matando, né, os Kenari e tal, mas enfim. E aí, a Primor, né, ela libera 3 cargueiros com as 3 equipes, né? A equipe norte, a equipe leste e a equipe oeste. E eles pousam em Ferrex e começam a passar, né, pelo centro de desmontagem onde Bressel tá. E eles deduzem, né, que a Primor tá caçando alguém. E aí acaba que no flashback, né, a Marva pede pra Albi passar um tranquilizante, né, pra ela. E ela tranquiliza o pequeno caça, botando ele pra dormir. Enquanto isso, as equipes vão se dividindo, se posicionando e tal na patrulha. E aí, a equipe do Cyril, né, que é a equipe oeste, vai direto para casa da Marva. Enquanto isso, na loja lá, né, no pátio que a Bix e o Tim trabalham, ela pergunta, ué, tu não ia tirar as coisas lá do beco e tal? Ele, eu esqueci. Só que aí, o Wilmon, né, que é o filho do Salman, ele viu os corpos, né, da Primor batendo na porta da Marvel e foi avisar o pai, né, o Salman, que foi avisar a Bix que tem alguma coisa errada, que estão procurando o Cassian. E aí ela fica se perguntando, né, o que aconteceu, porque ela sabe que alguém deve ter denunciado ele. E ela tenta sair dali, só que o Tim para ela, né, e diz, não tem nada que a gente possa fazer por ele. Ela, como você sabe de quem a gente está falando?
Eu por acaso alguma vez te falei que o Cassian era de Kenari e tal? Ele, não, eu não me lembro. Ela, mas eu lembro. Eu não acredito que você fez isso. E ela sai dali, né? Ela e o Tim provavelmente terminaram depois disso. Depois que ela descobre que foi ele que delatou o Cassian, né? Só que aí o Tim vai atrás dela. E aí, né, beleza. O Cassian, ele tá dentro de um galpão, né? E o Luthen chega lá, pergunta se o Cassian tá sozinho. Ele diz que sim. E ele pergunta como que o Cassian conseguiu, né, a caixinha lá. No caso, a unidade, NS9, não rastreável do Império. E aí, tipo, o Cassian fica tentando desconversar, dizendo, ô, tu tá com meu dinheiro aí? Ele mostra que tá. E ele, ó, não é possível que você tenha pego um negócio porque tava selado na base naval em Stirgard, né? Porque, tipo, ou você é um espião, ou você é um porta-voz, né, de quem tá negociando comigo, ou você roubou. E aí, como tu conseguiu essa caixa selada? O Cassian fica meio assim, né, tentando desviar do assunto, mas ele, eu te dou mais 1000 créditos, se tu falar ele. Tá bom, você só tem que entrar como se você fosse de lá. Cara, pega um uniforme, um kit de ferramentas imperial e tal, e tipo, tu tá dentro. Eles são tão orgulhosos, cheios de si, que eles nem imaginariam que alguém como eu entraria lá, pegaria as coisas dele, cuspiria nas comidas deles e tal. E aí o Luthen fala que eles são tão arrogantes, que eles nem pensam em nós e tal, mas que esses dias de mandar as pessoas pararem, de irem, essas coisas, esses dias vão acabar. E aí, né, o Cassian fica meio assim, né, perguntando, confuso, e ele, o quê? Você acha que eles vão fazer o quê? Me enforcar na Rix Road? Que nem... Ah, não, pera, fizeram isso com o teu pai, né? No caso, ele se referindo ao clã, ele... Como você sabe disso? Ele, eu sei tudo sobre você. E o Cassian fica segurando lá o blaster dele, né, na cara do Luthen, perguntando, né, o que tá acontecendo. E o Luthen fala que ele veio ali buscar a caixa, mas ele veio buscando algo mais. Tipo, o Cassian, né? Porque alguém com os talentos dele pode ser útil. Mas se o Cassian não quiser, ele se contenta com a caixa e pronto. Mas ainda assim ele pede pro Cassian ir com ele. Ele diz, você não quer lutar de verdade contra esses bastardos e tal? Enquanto isso, o Wilmon, né, e o Salman, eles estão batendo lá em alguns ferros, alertando a cidade. Todo mundo começa a bater em ferro também para avisar que o pessoal da Primor tá ali. E aí, né, como se diz, o Cassian, ele... Como se diz, quando o pessoal da Primor tava revistando a casa da Marva, ele acabou falando com um Bi no comunicador para ele cuidar da Marva, pedir desculpa para ela. Só que aí o pessoal da Primor tava ouvindo, e aí eles rastrearam, né, o sinal até uma posição leste e nordeste e mandaram a equipe leste para o galpão. Então, a equipe oeste tá indo em direção ao galpão e vai dar ruim. Eles deixam 2 caras lá, né, com a Marva e o Bi. E aí, beleza, né? O Luthen, ele percebe que o Cassian tá com um comunicador, né? Ele pega o comunicador, quebra no chão e diz, regra número 1, nunca carregue nada que você não controle. Eles percebem que estão cercados pela equipe leste, né? E aí eles já bolam meio que uma saída. Porque, tipo, se eles passarem por debaixo de uma lareira, tem um caminho que leva pra cidade. Porque a nave do Luthen tá, tipo, uns 40 quilômetros no campo. Eles precisam... A única passagem deles pra conseguir um speeder, porque seria o meio mais rápido de chegar até a nave do Luthen, é com um speeder. Eles teriam que voltar pra cidade. Então eles vão pegar um atalho. Mas a equipe leste já tá ali no galpão, né? A Bix, ela tá correndo, só que ela é parada pela equipe norte, que meio que prendem ela, né? E aí... O Luthen, ele explode a entrada do local e diz, regra número 2, construa sua saída ao entrar. Só que aí o Cassian, ele percebe que eles deixaram a caixa pra trás. Ele tenta pegar, só que alguns caras da equipe leste entram, começa um tiroteio, né? Basicamente começa uma luta do Cassian e do Luthen contra a equipe leste. Eles conseguem matar alguns caras, mas tá caindo peça pra cá, tá caindo peça pra lá. Não vai dar tempo de pegar a caixa, eles acabam fugindo mesmo. O Cassian diz, não, deve ter só mais um cara e tal, dá pra ir voltar lá e pegar a caixa. Só que eles não viriam só com 4 caras, né? E aí vem um outro cara lá e começa a atirar neles. E aí, o Cyril, ele pergunta, né, como tá acontecendo a situação. Eles informam, né, que 2 homens morreram. E aí o Mosk, ele diz, eu mandei vocês esperarem. E tipo, eles tudo falando por rádio, né?
A Bix, ela até tenta fugir dali, mas um cara da equipe norte prende ela na parede, bate a cabeça dela num ferro, fazendo a cabeça dela sangrar desse jeito. O time aparece, né, e ele diz, oh, soltem ela e tal. Só que aí ele ignora os avisos, né, do líder da equipe norte pra parar e ele toma um tiro e morre. Que irônico, né, Tim? Você chamou os caras da Primor e você foi morto por eles. Parabéns, seu inútil. Mas enfim, um dos caras da equipe norte, né, fala que eles estão indo pra posição do Cyril e do Mosk e manda um dos caras ir para o pod, né, e colocar o pod no ar. E aí o Brassel, ele sai, né, de perto do pod junto com a equipe dele. E aí ok, né? O Cyril, ele pede o relatório da missão, o Mosk, ele vê que agora foram 3 homens mortos. E aí eles descobrem que não, o Cassian não tá sozinho, tem um outro cara com ele, então há 2, né? E aí o Mosk diz que eles têm que se separar e vão pegar, né, eles quando eles passarem. Enquanto isso, a Marva tá provocando os 2 corpos, né, que estão lá na casa dela e diz, esses sons que vocês estão ouvindo é o som do acerto de contas. E eles, calada, mas vocês não precisam se preocupar com esse som, vocês precisam se preocupar com o que acontece quando ele para. E eles ficam tipo, o quê? O que acontece? E ela só fica assim, reclinada na cadeira dela, né? E aí, beleza, né? O pessoal da Primor fica com as armas prontas. O Cyril, ele se esconde meio que numa loja, né, e tal. Só que aí o Cassian e o Luthen estão lá, né? E aí o Cassian vai, aponta a arma dele pra o Cyril, pede pra ele botar a arma do chão, chuta a arma pra longe, quebra o comunicador do Cyril, pergunta, né, quantos tem ali. E aí o Cyril admite que tem 14 e 2 deles, né, são oficiais. No caso, ele e o Mosk. E aí o cara da equipe norte, né, que foi pro pod, ele levanta voo, só que aí o pod tá amarrado numa corrente que os caras lá, junto com o Brassel, amarraram, né? E aí a nave vai prendendo e bate numa torre e explode. E aí o Mosk fica, ué, eles passaram pela gente? Nós estamos sitiados, eles estão por toda parte. E aí o Cassian e o Luthen, eles estão meio que num galpão de veículos, né? Eles estão lá escolhendo quais, e o Cassian pergunta quantas cargas sobraram. Um corpo, ele acaba encontrando o Cyril amarrado e amordaçado, né? Só que aí um veículo, né, parecendo um carro todo fechado, vai passando pela praça principal. Ele diz, eles estão ali, começa a atirar. E aí todo mundo atira, o veículo é tombado. E aí, tipo, eles estão mó felizes e tal, só que aí era uma armadilha. O Cassian e o Luthen, eles não pegaram esse carro, eles botaram um explosivo, né, pra tombar o carro, e eles vazam na Speeder. E aí quando eles olham pra trás, né, pra ver o Cassian e o Luthen fugindo, o Luthen aperta e ocorre uma explosão que mata o pessoal da equipe norte que tava ali do lado, né. E aí, nossa, o Cyril, ele fica tipo numa mescla de paralisado, como se fosse chorar, como não sabe o que fazer, com frustrado, enfim. E aí, tipo, o Mosk desesperado, dizendo que eles têm que fazer uma evacuação imediata. E aí, né, fica intercalando alguns paralelos. A Marva tá lá na casa dela, lembrando, né, do caça, quando ela conheceu ele. E aí a gente vê a Marva mais jovem, o Clem, o Bee carregando as células de combustível e o caça desmaiado nos braços da Marva, né, ele saindo. E aí ela chora lá no quarto do Cassian, lembrando, né, enquanto ela segura a zarabatana dele. O Salman e o Wilmon encontram a Bix, soltam ela, ela tenta tocar no corpo do Tim, mas eles dizem, não, vamos, e tiram a Bix dali. O Brassel tá lá, né, numa cantina bebendo. E aí, né, o Mosk fica tipo, senhor, precisamos sair. E o Cyril só assim, paralisado, sem saber o que fazer. Ele, senhor, nós precisamos ir! E ele vai e puxa o Cyril pra ir embora, né. E aí a gente tem uns paralelos enquanto o Cassian e o Luthen chegam na nave, né, e ligam pra sair de Ferrex. E a gente tem um paralelo do pequeno caça acordando na nave da Marva, né, olhando pra ela, enquanto o Cassian adulto olha, né, pro Luthen e pro horizonte enquanto eles partem de Ferrex. E assim acaba o episódio. Nossa, gente, foi muito bom. Esse foi o melhor dos 3 e com certeza foi uma ótima escolha lançarem os 3 episódios de uma vez, porque os diretores já falaram, né, que a temporada seria quebrada em mini arcos de 3 episódios cada. Esse foi o fim do primeiro arco, né, que a gente pode chamar de o arco de Ferrex. E bom, gente, eu curti, foi o episódio mais bacana.
mais legal, né? Teve tensão, não foi um episódio feliz. Mas, enfim, essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam, ativem o sininho para não perder nenhum de novo. Fiquem com Deus do coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima aí. Que a força esteja com você. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you